Olá a todos, essa é mais uma videoaula do PET Engenharia Química. Meu nome é Kennedy Moreira e a monitoria de hoje é da disciplina de Cálculo Fundamental. O conteúdo a ser abordado será limites. Vamos a uma definição prática de limites. Suponhamos que f de x é uma função real definida em uma reunião de intervalos, e que x0 é um ponto no interior ou nos extremos de um desses intervalos. Dizemos que, no caso, o limite quando x tende a x0 de uma função f de x, essa assumirá o valor igual a L, com L pertencente aos números reais. Então, f de x será feita próxima de L, tomando x como um valor bem próximo de x0, que é o valor ao qual x está tendendo. Aqui temos alguns exemplos bem simples de limites. No caso, aqui temos o limite de x elevado a n, quando x tende a b. Nesse caso, poderemos substituir x pelo valor ao qual ele tende já na expressão. Então, teremos como resultado aqui b elevado a n, com b pertencente aos reais. Nesse segundo exemplo numérico, teremos aqui limite quando x tende a 2. É importante ressaltar que nesses exemplos em que temos uma fração, temos que ter cuidado para que no denominador não apareça o valor 0, que não cause uma indeterminação. Então, quando surgirem esses casos, teremos que fazer certas manipulações para que o 0 possa desaparecer do denominador e assim resolvermos o limite. Nesse caso, se substituirmos o valor de x pelo valor ao qual ele tende, teremos a nossa expressão 2 ao quadrado mais 1, então 4 mais 1. Então, nesse exemplo, não temos esse problema da indeterminação. No nosso numerador, teremos x ao cubo menos 3, ou seja, 8 menos 3. Aqui é um exemplo bem simples. Nesses exemplos, observem que sempre temos os valores de x0, que são os valores ao qual x está atendendo, no caso b e 2, eles estão no domínio da função f de x. Então, nesses dois casos, vemos que o limite da função f de x, quando x tende a x0, é igual a f de x0, certo? Então, nesses casos, dizemos que f é contínua no ponto x0. Então, o que é esse conceito de continuidade? Podemos dizer que uma função f de x ela é contínua num ponto A do seu domínio se as seguintes condições são satisfeitas. Se existir uma função f de A qualquer e existir um limite f de x no qual x tende a A, temos que o limite de f de x quando x tende a A é igual ao valor de f de A em funções contínuas. Então, observem que nas funções contínuas, apenas pegamos o valor de x e substituímos pelo valor ao qual ele está tendendo. Agora, alguns conceitos e exemplos de limites infinitos e no infinito, certo? Considere a função y igual a 1 sobre x, sendo x diferente de zero. Ela tem grande importância, porque qualquer polinômio que pegarmos para analisar pode ser escrita em função dessa função y igual a 1 sobre x, certo? Por exemplo, se temos aqui essa função p de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x, um polinômio qualquer, temos que ele vai poder ser reescrito em termos de 1 sobre x. Como é que poderemos explicitar isso? Colocamos o termo x ao cubo em evidência, ou seja, multiplicamos e dividimos toda a expressão por x ao cubo. Então, aqui teremos x ao cubo sobre x ao cubo, mais 3x ao quadrado sobre x ao cubo, mais 2x sobre x ao cubo. Simplificando a expressão, teremos p de x igual a x ao cubo, multiplicado por 1 mais 3 sobre x, mais 2 sobre x ao quadrado. Observem que aqui nós podemos explicitar 3 sobre x como 3 vezes 1 sobre x, e nesse caso do 2 sobre x ao quadrado, podemos colocar como 2 vezes 1 sobre x elevado ao quadrado. Observem que explicitamos o termo 1 sobre x, mostrando que em polinômios podemos representar qualquer expressão utilizando a função y igual a 1 sobre x. E por que essa função é tão importante? Porque se pegarmos para analisarmos ela, se tivermos aqui, no caso, x, por exemplo, igual a 10, o valor dessa expressão será 0,1.
Se o valor de x for igual a 1000, o valor dessa expressão será 0,001. Se o valor de x for igual a 1 milhão, teremos que 1 sobre x será igual a 0,000001. Então, observem que quanto mais aumentamos o valor de x, aqui era 10, passou a ser 1000, passou a ser 1 milhão, mais o nosso valor da expressão se aproxima de zero. Então, a partir disso, podemos concluir que, quando tivermos valores suficientemente grandes, adotamos x como infinito. Então, uma vez que x se aproxima do infinito, voltamos ao nosso conceito de limite e definimos que o limite quando 1 sobre x, o limite da função 1 sobre x, quando x tende ao infinito, vai ser igual a zero, ok? Nesse caso, é importante relembrar os conceitos de limites laterais, porque aqui temos alguns exemplos quando x tende a um determinado valor pela esquerda ou pela direita. Nesse caso aqui, utilizando limites no infinito, certo? Por exemplo, nesse caso aqui temos o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Então, o x está se aproximando de zero por valores que sejam menores que zero. Então, nesse caso, teremos que esse limite será igual a menos infinito, uma vez que x está se aproximando pela esquerda. Nesse segundo caso, temos o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Então, teremos o valor desse limite igual a mais infinito, ok? Agora, limites trigonométricos. Aqui temos o limite fundamental da trigonometria. Para a compreensão dos limites trigonométricos, é muito importante relembrar algumas relações trigonométricas importantes já vistas no ensino médio. Agora vamos resolver um exemplo de limite. Temos aqui um limite quando x tende a π sobre 2 da expressão 1 menos seno de π sobre x. Vamos resolvê-la por etapas. Nesse exemplo, utilizaremos um método que será bastante utilizado para a resolução de limites, que é a substituição de variáveis. No caso aqui, temos que fazer com que uma variável qualquer, chamada aqui de u, tenda a um valor igual a zero, ok? Nesse caso, para que u tenda a zero, teremos que colocá-lo em função de x para que possamos fazer a substituição no nosso limite, então teremos que u será igual a x menos π sobre 2. Uma vez que x está tendendo a π sobre 2, então u seria π sobre 2 menos π sobre 2. Então u estaria tendendo a zero, ok? No caso aqui, isolando o valor de x para que possamos substituí-lo aqui na nossa expressão, seno de x e x, teremos x igual a u mais π sobre 2. Fazendo a substituição aqui na expressão, teremos que o seno de x é igual ao seno de u mais π sobre 2. Pela relação trigonométrica, temos que o seno de a mais b é igual ao seno de a vezes o cosseno de b, mais o seno de b vezes o cosseno de a. Então, teremos que o seno de u mais π sobre 2 será igual ao seno de u vezes o cosseno de π sobre 2, mais o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de u, ok? Observem que o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Então, o primeiro termo dessa nossa expressão será zerado. Então, como o seno de π sobre 2 é igual a 1, temos que a expressão seno de u mais π sobre 2, que é o que estamos procurando, é igual a simplesmente o cosseno de u. Continuando, poderemos substituir na nossa expressão do limite os valores que encontramos. No caso, como substituímos a nossa variável, nós precisamos fazer uma substituição, então aqui nós teremos que colocar na nova expressão do limite a variável u, no caso, tendendo a zero, certo? E teremos 1 menos o cosseno de u, uma vez que verificamos que o seno de x é igual ao cosseno de u, dividido por x. Quem é x? É u mais π sobre 2. Já fizemos essa manipulação anteriormente. Então, agora vamos substituir o valor de u pelo valor ao qual ele tende. Teremos 1 menos o cosseno de zero, que é 1, e teremos aqui u mais π sobre 2, ou seja, 0 mais π sobre 2. No numerador teremos 1 menos 1, ou seja, 0, dividido por π sobre 2. Então, o resultado do nosso limite é simplesmente 0. Agora, um segundo exemplo.
do limite 1 menos x ao quadrado dividido por 5x ao quadrado, no qual x está tendendo a menos infinito. Nesse caso, teremos que fazer uma manipulação com a nossa expressão. Por quê? Porque se substituirmos o valor de x pelo valor ao qual ele tende, teremos uma indeterminação, ou seja, teremos infinito sobre infinito. Nesses casos em que temos infinito sobre infinito ou zero sobre zero, teremos que fazer manipulações para que a gente possa resolver o limite, ok? Nesse caso, uma das estratégias é dividir toda a nossa expressão, no caso, tanto o numerador como o denominador, por x ao quadrado. Para que esse x ao quadrado aqui do nosso denominador, ele não apareça mais na nova expressão. E aí sim a gente vai poder substituir o valor de x pelo valor ao qual ele tende. Então, nós teremos, nesse caso, 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, e no denominador, 5x ao quadrado sobre x ao quadrado, certo? Substituindo o valor de x pelo valor ao qual ele tende, observem que aqui logo no denominador, o x ao quadrado corta com esse x ao quadrado. Então, teremos apenas 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. E no denominador aqui o 5, ok? Nesse caso aqui, quando o x tender a menos infinito, teremos menos 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Resultado dessa expressão, dividido por 5, ok? Nesse caso aqui, quando x tender a menos infinito, aqui a gente simplesmente simplificou essa expressão. Pegamos 1 sobre x ao quadrado, aqui, e no caso aqui, menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, ou seja, menos 1. Agora sim é que a gente vai aplicar o limite, no qual x tende a menos infinito. Teremos aqui que 1 sobre menos infinito ao quadrado, ou seja, no nosso denominador nós temos um valor muito grande. Então, essa expressão 1 sobre x ao quadrado, ela tenderá a zero. Então, o valor do nosso limite, da nossa expressão, vai passar a ser menos 1 mais 0 sobre 5, ou seja, menos 1 sobre 5. Gostaria de agradecer a atenção e continuem assistindo nossas videoaulas e participem das monitorias na sala do PET Engenharia Química. Está localizado no bloco 709, no primeiro piso. E até mais.